Vamos lá. Nessa primeira parte do capítulo 1, o Sertor ele vai falar do tratamento da ideologia religiosa na história. Ele fala que a relação entre a história e a teologia é um problema interno da história. Ele também vai falar que toda análise do passado, por mais que seja feita baseada nos documentos e nos fatos, ela sempre vai caminhar para uma leitura do presente, uma leitura do hoje. E ele também fala que essas análises sempre serão feitas em modelos de interpretação, que são eles: o modelo místico e o modelo folclórico, uma essência escondida, o modelo sociológico, a prática e o saber, e o modelo cultural, das ideias ao inconsciente coletivo. Na segunda parte do capítulo 1, intitulada A Prática Histórica e a Prática Social, diz que a distância do tempo e uma reflexão mais epistemológica permitem hoje revelar os preconceitos que limitaram a historiografia mais recente. Esses preconceitos aparecem tanto na escolha de assuntos quanto nos objetivos dados ao estudo. Eles estão ligados à posição particular do historiador com relação a realidades religiosas. Foram privilegiados os fenômenos religiosos que faziam oposição às ortodoxias. A localização sociocultural mobilizava o interesse e o tipo de pesquisa. Por exemplo, citando o texto, considera-se mais o humanismo sob um aspecto de ruptura com relação à tradição cristã, do que inscrito também no prolongamento da patrística ou de reformismos sucessivos ou de uma série de retornos à antiguidade no decurso da Idade Média. A análise recortava, então, o tecido da história a assuntos relativos aos lugares de observação. No entanto, nossa situação nos permite conhecer a deles de outra maneira que eles a puderam conhecer. Os preconceitos da história dos historiadores desaparecem quando se modifica a situação a qual se referem. O cristianismo tem uma posição nova em nossa sociedade. Se tornou objeto de uma curiosidade imparcial e o signo longínquo de valores. A organização ontem viva de uma sociedade se transforma em um passado que pode ser estudado. Estando em outra situação, é possível examinar como os preconceitos ou como os dados de um tempo o modo de compreensão de nossos predecessores, de revelar suas relações com outros elementos da mesma época e de inscrever sua historiografia na história, que constitui o objeto de nossa própria historiografia. Primeiro ponto que eu destaco são as duas posições do real. Primeiro, o real enquanto conhecido, aquilo que o historiador estuda, compreende e ressuscita de uma sociedade passada. E o segundo é o real enquanto implicado pela operação científica, que é o estudo dos métodos, dos procedimentos e dos documentos de um historiador. Segundo ponto que eu destaco é a relação com o outro. E aí eu vou ler um trecho aqui, rapidinho. O confronto do método interpretativo com o seu outro, ou mais precisamente, o ato de evidenciar a relação que liga um modo de compreender com o incompreensível que ele faz surgir. Para Michel de Certeau, isso era o motor da explicação histórica. Essa tensão interna que gerava os questionamentos. E para ele, o questionamento era a principal base para a história. Você está sempre perguntando, sempre se questionando, buscando até mesmo o incompreensível ou aquilo que as pessoas querem esconder ou apagar. Depois, o próximo que eu destaco é a história como um mito. Tá? A história não é nem lenda e nem uma análise dos procedimentos. Ela está no meio entre os dois. A história trabalha com sua própria ambiguidade de sentidos e com outras sociedades, fazendo uma junção disso tudo, buscando sempre compreender e explicar da melhor forma possível. Com a história se definindo como uma praxe que envolve igualmente suas relações consigo mesma e suas relações com as outras sociedades. A origem da linguagem morto e o vivo. Para Michel de Certeau, a história é o estudo dos mortos. Por quê? Porque o passado
é o objetivo da história e o presente é a sua prática. Porém, o estudo do passado acaba sendo um estudo das coisas mortas, das coisas que já se passaram. E aí ele diz assim: o objetivo que circula o histórico é o ausente. Quer dizer, o objetivo da história é sempre algo que não está presente aqui conosco, que já se foi e que já deixou de estar aqui. Ao fim do capítulo, Michel de Certeau critica a forma de que se fazia história na época do Iluminismo e na época do historicismo alemão, dizendo para ele que agora a história ela é como uma criança que pergunta tudo, que questiona tudo, buscando sempre uma resposta, mesmo que essa resposta seja algo que não quer ser dito ou algo que quer ser esquecido, que acontece muito, né? Tanto que ele diz que o dizer histórico é um eu fazer social, tem que ser juntos. Por quê? Nessas épocas passadas, a história era analisada fora da sociedade. E agora, ele diz que a história tem que estar no contexto social. Tem que ter esse engajamento social. E meu resumo fica por aqui. E espero que tenham gostado e até mais.